Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha na estrutura dos textos. Já parou para pensar o que faz um monte de frase virar um texto de verdade? Aquela cola, né? O que dá liga. Exato. E para entender isso, a gente vai usar como base o trabalho da Ingedor e Vilaça Koch, no livro A Coesão Textual. A ideia é sacar como as palavras, as frases, se conectam para criar aquele fluxo que a gente percebe na leitura. Um desafio interessante, né? Desvendar essa costura. Pois é. A Koch já começa jogando uma ideia. Um texto não é só frase empilhada. Ela usa um exemplo ótimo: os urubus e sabiás. Ah, sim. Frases tipo, eles haveriam de se tornar grandes cantores, ou, e para isto fundaram escolas. Essas frases só fazem sentido dentro do texto, né? Quem são eles? O que é isto? Exatamente. As respostas estão ali, nas conexões que o próprio texto cria. Senão ficariam palavras soltas, perdidas. E como a gente chama essa cola? Então, aí entra a coesão textual. São os mecanismos da língua mesmo, sabe? Palavras, tempos verbais, expressões, que criam essa conexão que a gente vê na superfície do texto. É a tessitura. Tessitura. Gostei. Mas é bom, assim, diferenciar da coerência, tá? A coerência é outra coisa. Ah, não é a mesma coisa? Não, não. A coerência é mais profunda. Tem a ver com o sentido geral. Se as ideias fazem sentido juntas, se são relevantes para o contexto, sabe? A coesão é mais a ferramenta na superfície que ajuda a construir essa coerência. Uma coisa leva à outra, mas não são idênticas. Entendi. A coesão é a parte visível, a mecânica da conexão. E uma dessas mecânicas é a tal da coesão referencial, certo? Isso, perfeito. Dito, tipo no exemplo de Itaparica, que a Cujo usa. Primeiro fala a ilha, depois ela. Exatamente. Esse ela retoma a ilha. Isso é a anáfora, quando retoma algo que já apareceu. E tem o contrário também, a catáfora, que aponta para frente para algo que ainda vai ser mencionado. Anáfora para trás, catáfora para frente. Legal. E essa retomada, essa referência pode acontecer de vários jeitos. Não é só com pronome tipo ela. Ah, não. Como mais? Pode ser um sinônimo, né? Você diz a menininha e depois fala a garota. Ou um termo mais geral, um hiperônimo. Fala do avião, depois chama de o aparelho. Até omitir uma palavra funciona. A elipse. Se o contexto deixar claro o que ficou faltando, tá valendo como coesão. Nossa, até omitir ajuda a conectar. Curioso. Pois é. E tem um ponto que eu acho fascinante na coesão referencial. Qual? O referente, aquilo que a palavra se refere, pode meio que evoluir dentro do texto. Não é só substituir uma palavra por outra. Como assim evoluir? Pensa numa receita de bolo, ou o exemplo que a Corré te dá do frango. No começo, você tem os ingredientes, o frango cru. No final, você tem o frango assado. Pronto, a palavra é a mesma, frango, mas a coisa em si mudou de estado. A referência acompanhou essa mudança. Caramba, que sacada boa. Verdade, o referente não fica congelado. Isso mostra que a conexão é dinâmica mesmo. Totalmente. Mas ok, a gente conecta as coisas e pessoas do texto. Mas e a sequência das ideias? Como uma coisa leva a outra? Para a história andar, né? Imagino que aí entra a coesão sequencial. Exatamente essa. A coesão sequencial cuida disso, do fluxo, da progressão, do encadeamento das partes do texto. E como ela faz isso? Só com aquelas palavrinhas tipo mas, então, por quê? Essas palavrinhas, os conectores, são super importantes, claro. Lá no texto dos urubus e sabiás, o mas mostra oposição, o para isto indica finalidade, foi assim que aponta uma consequência. Eles são como setas indicando o caminho da leitura. Certo, as setas lógicas. Isso, mas não é só isso. A Koch fala em duas formas principais de sequenciação. Uma é a sequenciação parafrástica. Parafrástica? Nome complicado. Mas a ideia é simples. É quando se usa a recorrência, repetir palavras, repetir estruturas de frase, repetir ideias ou até tempos verbais para criar um efeito. Lembra do texto da Aldeia de Pescadores? Lembro que falava da monotonia. Exato, a repetição lá em das mesmas coisas que aconteciam, das mesmas coisas que se diziam. Aquilo não é falta de vocabulário, é um recurso para reforçar a ideia da mesmice, da monotonia daquele lugar. Isso é sequenciação parafrástica. Entendi. A repetição como recurso de sentido. E a outra forma?
A outra é a sequenciação frástica. Essa usa mais os conectores lógicos mesmo, as setas que você falou. Encadeia as ideias estabelecendo relações de tempo, causa, contraste, adição, etc., sem depender tanto da repetição de palavras ou estruturas. Ah, tá. Então tem a repetição com intenção e tem a conexão lógica com conectores. Basicamente isso. São as duas grandes formas de fazer o texto progredir, de guiar a leitura passo a passo. Faz todo sentido. Então, no fim das contas, a coesão é o que torna essas conexões todas explícitas, visíveis ali na superfície do texto. Isso. E isso deve ajudar demais o leitor, né? Principalmente em textos que precisam ser muito claros. Tipo, sei lá, notícias, textos argumentativos, onde você não pode deixar dúvidas sobre como uma ideia se liga na outra. Com certeza, é fundamental para a clareza e para a fluidez. E olha, embora ter coesão não garanta 100% que o texto vá fazer sentido, ele pode ser coeso e ainda assim incoerente, ela é a ferramenta principal para construir um texto claro. E para a gente que lê, perceber isso ajuda. Ajuda a processar melhor a informação, a entender como o autor construiu o raciocínio ou a narrativa. E para quem escreve, conhecer esses mecanismos permite criar textos muito mais eficazes, que realmente guiam o leitor pelo caminho que a gente quer. Legal. Então, para amarrar nossa conversa, a coesão textual é esse conjunto de ferramentas da língua, tipo pronomes, conectores, repetições, elipses, que a gente usa para tecer as conexões visíveis de um texto. É o que transforma um monte de frase numa coisa só, com unidade. Perfeito. É a arte de conectar as partes na superfície. Isso me deixa pensando, para a gente refletir um pouco mais. Manda. Será que a nossa consciência sobre esses mecanismos, tipo perceber quando um autor usa um pronome específico, ou um conector de oposição, ou repete uma palavra de propósito, será que essa percepção mais atenta muda a forma como a gente interpreta, principalmente discursos que querem convencer a gente de algo? A forma como as ideias são conectadas pode ser tão poderosa quanto as ideias em si. Fica a reflexão.